A graça e a paz, amém? Vamos passar mais alguns avisos também. Terça-feira, esta próxima terça-feira, às 19h30, teremos aqui na sede a Assembleia Extraordinária para a eleição da nova diretoria. Então, você que é membro da igreja, você está convocado a participar desta reunião extraordinária, terça-feira agora, às 19h30. Inscrições para o retiro continua ainda, com o irmão Nogueira, R$ 110 o valor da inscrição. E as nossas aulas bíblicas dominicais começou hoje, e nós estamos sentindo falta de muitos irmãos. Então nós temos a sala de batismo, maturidade, liderança e pós-liderança, a partir das 8h30. A sua presença é fundamental, amém? Amém, glória a Deus. Vamos partir agora para a palavra. Abra no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Amém? Amém, glória a Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Feche seus olhos nesse momento, irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, pela oportunidade, ó Deus, de poder ouvir a sua palavra, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos dado a esta congregação de poder estar alimentando, ó Deus, da tua palavra. Fale conosco, que teu Espírito tenha primazia no meio de nós. Toca-nos nosso coração, visita-nos, Senhor, visite a nossa família, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite: vigiai para não ser surpreendido. Vigiai para não ser surpreendido.
A vida, muitas vezes, nos prega verdadeiras peças, não é verdade? Quando menos esperamos, somos surpreendidos. É um emprego que se perde. É uma pessoa querida que se vai. É uma doença que se manifesta. Quando menos se espera, nós somos surpreendidos por mais diversas situações. E dizemos, por essa não esperava. Somos surpreendidos. E é mais ou menos assim que eu imagino que aconteceu com as virgens nércias da parábola. Quando nós voltamos os nossos olhos de uma forma superficial para esta parábola, a impressão que nós temos que estas virgens nércias, loucas, não esperavam ficar do lado de fora. Foram surpreendidas. Vigiai para não ser surpreendido. O capítulo 24 e o capítulo 25, escrito por Mateus, eles são proféticos. Essas profecias, Jesus disse com uma resposta no Monte das Oliveiras para os seus discípulos, quando eles perguntaram: qual sinal haverá de vir antes da tua volta, antes do fim do mundo? Então, quando você lê o capítulo 24, o Senhor Jesus vai dizer. Ele não vai dizer o dia, ele não vai dizer a hora, mas ele vai dizer como vai ser esse tempo. Então, quando ele chega agora no capítulo 25, ele vai dizer aqui nessa parábola das 10 virgens, ele vai dizer do tempo da sua volta. Aqui na parábola. Então Jesus, ele começa esta parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para o encontro do noivo. E 5 prudentes levaram suas lâmpadas e o azeite. E 5 nécias, 5 loucas, levaram as lâmpadas e não levaram o azeite consigo. Só que o noivo tardou. E elas adormeceram. E meia-noite ouviu-se um clamor. Todas acordaram. Prepararam suas lâmpadas. Mas 5 não tinham azeite suficiente nas vasilhas e saem para comprar. O noivo chega. As prudentes vão com o noivo. E as nécias ficam para trás. E Jesus finaliza esta parábola dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. 3 pontos nos chama a atenção nesta parábola. Primeiro, ser cheio do azeite. Segundo, não ser negligente. E terceiro, sermos vigilantes. Então, com base nesta parábola, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos fazer algumas aplicações na nossa vida, baseando nesta parábola. A primeira coisa, não deixe faltar o azeite. Não deixe faltar o azeite. Era costume em Israel, na época do Novo Testamento, quando alguém levava uma lâmpada de azeite, prendesse no seu dedo um pequeno recipiente de azeite por meio de um cordel. Assim poderiam carregar novamente a lâmpada a qualquer momento. As virgens insensatas da parábola tiveram problema com azeite. Elas tinham azeite apenas para as suas lâmpadas. O recipiente para o azeite de reserva estava vazio.
O azeite, ele tem um significado espiritual no contexto bíblico. No Antigo Testamento, lá em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 22 ao 25, vemos que como era formado o azeite e a sua função. Nas Escrituras, o azeite tem vários usos e todos são representativos do Espírito Santo. O azeite era usado para as ofertas, para ungir, para dar luz, para curar. O azeite era usado para usar no candelabro das lâmpadas, e a sua função era iluminar a casa de Deus. Uma das funções também do azeite era utilizá-lo na purificação dos leprosos para curar doenças. O Espírito Santo, ele age assim também em nossas vidas. Assim como o azeite é essencial para as lâmpadas, o Espírito Santo é essencial na nossa vida cristã. E muitas vezes, irmãos, nós não avançamos espiritualmente, é porque nós não temos deixado o azeite de Deus fluir no nosso coração. Muitas vezes, nós não temos avançado espiritualmente, porque não temos deixado o azeite de Deus fluir no nosso coração. Principalmente no que diz respeito à comunhão. Falhamos na comunhão dentro do contexto familiar. Falhamos muitas vezes a comunhão no nosso trabalho, na igreja com nossos irmãos. Muitos têm tido um coração endurecido, não têm escutado a voz doce do Espírito Santo, e sem o azeite não há comunhão, sem azeite não tem luz, não tem vida. Sem o azeite não há luz, sem o Espírito não há luz. O azeite é o símbolo da preciosidade da pessoa e obra do Espírito Santo de Deus. Azeite nas lâmpadas, ou óleo nas lâmpadas, fala do Espírito Santo no interior do crente. Provérbios, lá no capítulo 20, no versículo 27, nos diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e que esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. 1 João, no capítulo 3, versículo 24, ele escreve: aquele que guarda os seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então nós temos o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito do homem é a lâmpada, e o Espírito Santo é o azeite que nos dá luz e vida. Não deixe faltar o azeite. Então, no momento que o homem, pela fé, recebe Jesus como Senhor e Salvador, o seu espírito é vivificado. O Espírito Santo vem morar no espírito do homem. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos que o nosso interior seja cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, a palavra nos diz para sermos cheios do Espírito Santo. Mas essa atitude não depende de eu ou você clamar: Espírito Santo, enche-me. Não depende disso, mas sim procurar encher-nos com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus já foi derramado. Amém, irmãos? Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Efésios, capítulo 4, do versículo 30 a 32, afirma:
Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Para ser cheio do Espírito Santo, é necessário purificação de todas as coisas que entristece ou apaga o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, Paulo escreve lá no capítulo 5, versículo 19, ele diz: não extingais o Espírito Santo. Não despreze a presença do Espírito Santo. Não resista o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é subjetivo. Depende somente de você. Depende somente de mim. Ser cheio do Espírito Santo não depende do seu cônjuge. Não depende do seu cônjuge. Ele não vai transferir para você essa unção de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não depende dos seus pais. Ah, meus pais é muito cheio do Espírito Santo, eu estou debaixo dele. Não depende disso, é individual. Você tem que procurar ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não depende da imposição de mãos de outra pessoa. Não pense, não espere que seu líder, seu pastor vai colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer: seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo depende de cada um de nós. É subjetivo. Ser cheio do Espírito Santo é necessário primeiro esvaziar-se de si mesmo. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos esvaziar de nós mesmos. Então nós vemos aqui no versículo 8, que as nécias elas vão dizer: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas tinham as lâmpadas, mas pouquíssimo azeite, que não era suficiente para manter suas lâmpadas acesas. E você? Como está o azeite na sua vida? Como está o azeite na sua vida? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender nesta parábola: não deixe faltar o azeite. Não deixe faltar o azeite. Segunda aplicação que podemos aprender nesta parábola: não seja negligente, seja vigilante. Não seja negligente, seja vigilante. No versículo 2, nós vemos que das 10 virgens, 5 é classificada como loucas, como nécias, imprudentes, vamos dizer assim. Eu entendo como irresponsáveis. Elas sabiam da necessidade de terem azeite sobrando, a fim de que as lâmpadas pudessem manter acesa à noite. Mas foram negligentes, descuidadas, não atentaram da responsabilidade em adquirir o azeite para aquele momento. Mas nós somos exortados pela palavra a sermos vigilantes, a andar em espírito, a desviar do mal, a não satisfazer a carne, a buscar a intimidade com o Senhor. Somos exortados a sermos cheios do Espírito Santo. Mas muitos deixam
para depois. Depois eu faço. Depois eu busco. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 26, Jesus também ele vai nos dizer uma parábola de 2 edificadores que vão edificar sua casa, edificam sua casa, um na rocha e outro na areia. E ele vai dizer bem assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Não seja negligente quanto à palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, também nos diz para sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Agora eu te pergunto, quantas vezes temos nos comportado como ouvintes da palavra e não praticantes? Qual foi a palavra pregada no último culto? Qual foi o tema? Alguém lembra? Qual foi o versículo? Qual foi o livro? Qual foi o capítulo? Alguém lembra? O que você ouviu no culto passado? A palavra do Senhor você tem colocado em prática na sua vida? Não seja negligente quanto à palavra de Deus. A Bíblia nos exorta a estarmos vigilantes em todo o tempo, porque não sabemos a hora em que há de vir o nosso Senhor. Não sabemos o dia em que Ele vem, por isso devemos estar com constante vigilância. Devemos ser vigilantes contra toda a ação de Satanás, que tenta nos desviar do alvo de Deus. Qual área está faltando azeite na sua vida? Vá aos pés do Senhor ainda hoje e peça discernimento. Peça que Ele esquadrinhe o teu coração. Qual área da minha vida eu tenho deixado de buscar o azeite? Qual área da minha vida eu tenho sido descuidado e negligente? Qual área? Não seja negligente, seja vigilante. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Portanto, irmãos, sejamos vigilantes. Procuremos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Sempre o Espírito Santo de Deus me traz à memória aquele momento na vida de Moisés lá no deserto. Moisés, o Senhor, ele está lá naquele momento de oração com o Senhor. E o Senhor diz que não vai acompanhá-los até Canaã, mas que irá enviar um anjo para acompanhá-los. E Moisés, ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça descer daqui. Que possamos, irmãos, desejar ardentemente a presença do Espírito Santo da nossa vida. E eu tenho clamado nesses últimos tempos, embora a gente olhe, a gente vê que a palavra do Senhor diz assim, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, Ele vai e fala assim, que Ele não vai abandoná-los, que estará com eles, que estará conosco até a consumação dos tempos. Embora eu sei que o Espírito de Deus habita no meu espírito, mas eu clamo constantemente pela tua presença. Não me deixe, Espírito Santo de Deus. Não afaste a tua presença de mim.
E ao longo dessa caminhada, eu tenho aprendido a conversar com o Espírito Santo, como eu converso com uma outra pessoa, com uma amiga, com um amigo. Eu tenho, ao longo da caminhada, o Senhor tem me condicionado a conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu chego a ponto desesperado de clamar a presença do doce Espírito, a clamar: não me deixe, não me deixe, não prive a tua presença de mim. Como vimos a parábola das 10 virgens, é uma das exortações da parte do Senhor Jesus. Temos que estar atento, examinar a nossa vida espiritual, examinar o nosso caminhar. Nesta parábola nós vemos que as 10 virgens aguardavam a volta do noivo. Todas tinham suas lâmpadas. Todas precisavam ter azeites nas vasilhas. Mas 5 não foram cuidadosas, não foram atentas. Elas não entraram, ficaram do lado de fora. Foram convidadas para serem participantes. Sabia que a qualquer momento o noivo viria. Sabiam a importância de terem azeite nas vasilhas. Porém, a negligência falou mais alto e foram surpreendidas. Não tinham azeite suficiente. O nosso Senhor Jesus, Ele exorta dentro desse contexto 2 coisas. A necessidade, como igreja, de sermos vigilantes a todo momento. E a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A primeira vinda de Jesus foi como Cordeiro, como Salvador. Agora, a sua segunda vinda, Ele não voltará como Cordeiro, mas Ele voltará como Senhor para julgar. Ele voltará como noivo para a sua igreja amada. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser cuidadosos com as coisas celestiais, precisamos ser temente ao Senhor e à sua palavra, precisamos estar atentos para que esse dia não nos pegue de surpresa. Pela graça de Deus, irmãos, nós somos salvos. A salvação do nosso espírito permite sermos filhos de Deus. A salvação, pela graça de Deus, permite-nos a vida eterna. Porque isso não é mérito nosso, é graça de Deus. É um favor de Deus. Imerecido, nós não merecíamos. Mas lá naquela cruz, Ele nos reconciliou com Ele. O meu espírito é salvo porque Jesus carregou a cruz no meu lugar. O teu espírito é salvo, foi vivificado porque Jesus carregou a cruz no teu lugar. Mas a salvação não se limita apenas à salvação do espírito para ganhar a vida eterna. Há um caminhar, há condutas que exige esforço de cada um de nós. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz assim, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, afirma que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mateus, no capítulo 16, versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após Ele, renuncie a si mesmo.
tome sobre si a sua cruz e siga-o. A salvação eterna não se compra, é pela graça. Mas o galardão, você tem que conquistar. Você tem que lutar. A salvação eterna não se compra. Mas o galardão, você tem que conquistar. Você tem que lutar. Lembre-se o que Jesus disse, lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Portanto, não podemos ser negligentes, pensando que estou salvo e não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso ler, não preciso meditar e estudar a palavra de Deus, não preciso negar a mim mesmo. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então eu entendo que nós não podemos ser negligentes com a vida celestial que o Senhor nos concedeu. Não podemos brincar com o pecado. Que naquele grande dia, diante do Senhor, Ele possa olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entre e receba a coroa, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos nesse momento. Peço que a igreja se coloque de pé. Nós vamos estar orando. Aqui nessa parábola nós podemos ver 3 coisas o Senhor Jesus exorta a igreja. Ser cheio do azeite, que é ser cheio do Espírito Santo. Não ser negligente. Quantas vezes temos ouvido